Todo mundo já pensou em ter uma vida melhor, mais dinheiro, mais conforto, mais respeito, mas o que ninguém fala é sobre o caminho que algumas pessoas escolhem para chegar lá. Porque existem dois caminhos, o difícil e o rápido. E foi aí que tudo começou. Ele era só mais um jovem, vivendo no meio de dificuldades. Todos os dias eram iguais, acordar, ver a realidade e tentar ignorar. Mas tinha uma coisa que não saía da cabeça dele: os sonhos. Enquanto alguns conseguiam, ele continuava parado no mesmo lugar. E aos poucos, a frustração começou a crescer. Até que um dia apareceu uma oportunidade simples, algo rápido de fazer e que parecia não ter risco. Era apenas um favor. E mesmo com dúvida, ele decidiu aceitar, acreditando que aquilo não faria tanta diferença, sem perceber que aquele era o começo de tudo. O resultado veio mais rápido do que ele esperava, e pela primeira vez ele teve acesso a um dinheiro que nunca tinha visto antes, o que trouxe uma sensação imediata de recompensa, fazendo com que tudo parecesse valer a pena. E com o tempo, ele começou a perceber que aquele tipo de caminho entregava resultados muito mais rápidos do que qualquer outra alternativa. E isso fez com que ele buscasse mais oportunidades, se envolvendo cada vez mais e entrando mais fundo sem perceber. Com o passar do tempo, ele começou a crescer dentro daquele ambiente, assumindo mais responsabilidades e lidando com situações maiores, conhecendo pessoas diferentes e entendendo que ali as regras eram outras, porque qualquer erro poderia trazer consequências sérias. Mas mesmo sabendo disso, ele continuou avançando, motivado pelos resultados e pela sensação de finalmente estar saindo da realidade que tanto o incomodava. Depois de um tempo, ele chegou em um nível que antes parecia impossível, com acesso a dinheiro, influência e uma posição de destaque que chamava a atenção de todos ao redor. E por fora, tudo parecia perfeito, como se ele tivesse conquistado tudo o que queria. Mas por dentro, a situação era diferente, porque junto com o sucesso vieram a pressão, a desconfiança e a necessidade constante de se manter naquele nível, sabendo que qualquer erro poderia colocar tudo a perder. Agora, ele estava em uma posição onde precisava tomar decisões importantes e manter tudo funcionando, lidando com outras pessoas e com responsabilidades cada vez maiores. E mesmo tendo controle sobre muitas coisas, ele começou a perceber que já não tinha mais liberdade como antes, porque tudo estava ligado àquele caminho e sair dele já não parecia uma opção simples. Agora ele estava em outro nível, vivendo em uma mansão e cercado de conforto, com tudo aquilo que um dia parecia impossível fazendo parte da rotina. E além disso, ele participava de reuniões importantes, sendo visto como um dos principais nomes dentro daquele meio. Alguém que tomava decisões e influenciava outras pessoas. E por fora, tudo parecia perfeito, como se finalmente tivesse alcançado o topo. Mas por dentro, a pressão era ainda maior. Mas foi exatamente nesse momento que os problemas começaram a aparecer. Primeiro de forma discreta, quase imperceptível, mas rapidamente cresceram e se tornaram difíceis de controlar, mostrando que aquele mundo não era tão seguro quanto parecia, e bastou um erro, uma decisão errada, ou até mesmo a atitude de outra pessoa para que tudo começasse a desmoronar. Depois que tudo começou a dar errado, a situação mudou completamente. Porque agora ele não estava mais no controle como antes e começou a sentir a pressão vindo de todos os lados, como se estivesse sendo observado o tempo inteiro, com problemas surgindo rapidamente e a sensação constante de que algo pior poderia acontecer a qualquer momento, fazendo com que a tranquilidade que ele tinha desaparecesse completamente. Com o tempo, ele começou a perceber que já não podia confiar nas mesmas pessoas, porque naquele ambiente qualquer um podia agir por interesse próprio, e isso fez com que ele ficasse cada vez mais isolado.
desconfiando de tudo e de todos, sem saber quem realmente estava do lado dele, o que aumentava ainda mais a tensão e o medo. As consequências começaram a aparecer de forma mais forte, trazendo perdas que não podiam ser recuperadas, mostrando que tudo aquilo que ele construiu poderia desaparecer muito rápido e que as escolhas feitas no passado estavam começando a cobrar um preço alto demais. Sem muitas opções, ele tentou se afastar daquela situação, buscando uma forma de sair daquele caminho. Mas percebeu que não era tão simples quanto parecia. Porque quando você entra nesse tipo de vida, sair pode ser ainda mais difícil do que entrar. Sem muitas opções, ele tentou se afastar daquela situação, buscando uma forma de sair daquele caminho. Mas percebeu que não era tão simples quanto parecia. Porque quando você entra nesse tipo de vida, sair pode ser ainda mais difícil do que entrar. No final, o que sobra é o tempo para pensar em tudo o que aconteceu, lembrando de cada escolha e cada momento que levou até ali, e fica a dúvida se realmente valeu a pena, porque apesar de tudo o que foi conquistado em algum momento, nada disso permaneceu, deixando apenas a lição de que o caminho mais rápido nem sempre é o melhor, e que toda decisão sempre traz consequências.